Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs que acompanham, seguem a página Pregações Espíritas no Facebook e também os que acompanham o canal da página Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta pregação de dia de sábado às 20 horas. Hoje, dia 25 de setembro de 2021. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 20 a 25. É o trecho que tem o título de Jesus e o discípulo amado. Voltando-se Pedro, viu que os estava seguindo o discípulo que Jesus amava, o qual se recostara sobre o peito dele na ceia, e dissera: Senhor, quem está te entregando? Ao ver isto, Pedro diz a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus lhe diz: Se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então espalhou-se entre os irmãos esta palavra de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós que labutais, que trabalhais, que vos esforçais pelo nosso melhoramento, pelo nosso crescimento, pelo nosso aperfeiçoamento, a todos vós pedimos neste momento a vossa bênção, a vossa intercessão, a vossa inspiração, para que nós, nesta oportunidade concedida por ti, Senhor Jesus, para que estudemos um pouco mais das tuas lições, para que reflitamos sobre elas, possamos aproveitar ao máximo e antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje, dia 25 de setembro, é dia do nascimento de Herculano Pires, um grande do espiritismo aqui no Brasil. Nasceu em 25 de setembro de 1914. E nós não faremos uma pregação sobre Herculano Pires, mas não poderíamos olvidar, esquecê-lo, não mencioná-lo no dia de hoje, porque ele contribuiu e continua a contribuir, a colaborar conosco, com os que simpatizam, com os que se dizem espíritas, porque foi autor de mais de 80 obras, algumas inclusive em parceria com Chico Xavier. Uma de suas biografias, escrita não por ele, mas sobre ele, biografia sobre Herculano Pires, que foi escrita por Jorge Risini,
tem o título de Herculano J. Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. E por que esse título? Porque Herculano Pires simplesmente foi um dos que mais defendeu a racionalidade impressa por Kardec na doutrina espírita. Ele combateu, Herculano Pires combateu com veemência as mistificações, os desvirtuamentos, as fraudes que muitas vezes aconteceram e acontecem, principalmente entre os médiuns ou os que se dizem médiuns. Então ele era adepto daquela exortação de Kardec: é melhor rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. É preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. Então era, digamos, de certa forma, cético. Era aquela pessoa que dá aquele cunho, aquele caráter científico, investigativo. Não se dava por satisfeito, não acreditava em qualquer coisa, em qualquer mensagem, e foi considerado por isso talvez o maior, ou se não o maior, mas um dos maiores autores espíritas críticos. Alguns, inclusive, nem gostam muito da veemência como Herculano Pires combateu as mistificações, né, as fraudes, e nós fizemos algumas anotações aqui, também combateu com muita veemência, com muita força, com muita intensidade, deturpações e interpretações e traduções irreais do que Kardec escrevera. Então, a gente tem visto, infelizmente, hoje, algumas pessoas que se dizem espíritas, algumas pessoas até com um certo prestígio, digamos assim, apresentando supostas novas traduções de obras de Kardec, supostos posicionamentos de Kardec em relação a isso ou aquilo, a um determinado assunto, como se fosse verdade, e que na verdade não é. São deturpações, são traduções mal feitas, aproveitando-se que a maioria de nós desconhece outros idiomas, em específico o idioma francês. Então, supostamente conhecedores do idioma francês apresentam traduções, apresentam versões de escritos de Kardec, de falas de Kardec, como se ele defendesse isso ou aquilo, como se ele tivesse se posicionado a favor disso daquilo, quando na verdade não passa de uma farsa, de uma mentira. E Herculano Pires foi um grande combatente em relação a isso. Então, nós devemos toda honra, toda glória, toda homenagem, toda gratidão a esse que foi um dos grandes espíritas do nosso Brasil. E Emmanuel, através de Chico Xavier, disse que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, meus irmãos, para Emmanuel ter falado isso, então é porque as observações, as ponderações, as obras de Herculano Pires são importantes, relevantes e não devem ser
olvidadas, desprezadas por nenhum de nós, por ninguém que quer conhecer a doutrina, que quer se aprofundar e, inclusive, evitar acreditar em fraudes, em mistificações, em traduções equivocadas e em deturpações do que Kardec veio nos ensinar e nos deixar no seu legado, na sua obra. Então, essa breve apresentação aí do espírito encarnado na última encarnação como Herculano Pires, e que nós tenhamos olhos para aproveitar os seus escritos. E como nós lemos aqui no início essa passagem em que Pedro pergunta a Jesus sobre, após a pergunta de João, em relação a quem entregaria Jesus, Pedro também fica preocupado e pergunta a Jesus, né, o que será desse, né? O que acontecerá? E Jesus fala, resumindo a frase de Jesus, né? Que te importa a ti? Segue-me tu. Então a gente vai fazer uma leitura introdutória do tema da nossa reflexão de hoje, que é o capítulo 2º do livro Caminho, Verdade e Vida, livro de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Esse capítulo 2º do livro Caminho, Verdade e Vida tem o título Segue-me tu. E a epígrafe é exatamente o trecho que nós lemos do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E Emmanuel, então, nos escreve o seguinte: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que agora parece distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram confiados ou que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum.
Que te importa a ti? Segue-me tu. Meus irmãos, como eu costumo dizer, que texto de Emmanuel. Nós nos ocupamos, muitas vezes, dos serviços dos outros, do que os outros estão fazendo, se estão fazendo bem feito ou não. Mas Jesus perguntou e deixou essa célebre pergunta, não apenas para Pedro, mas para todos nós. Que te importa a ti? Segue-me tu. Emmanuel, com a sua sabedoria, com o seu grau de evolução, de adiantamento, ele diz que se nós cuidarmos do que nos cabe, nós temos muito a fazer. E em vez disso, nós nos ocupamos, nós nos preocupamos, nós ficamos analisando, nós ficamos julgando o que os outros estão fazendo. Nós temos que tomar conta do que nos cabe e não ficar analisando se a pessoa está fazendo certo ou errado, se a pessoa está fazendo o que deveria ou não, julgando. Muitas vezes, como disse ali Emmanuel, olhemos o exemplo, meus irmãos, por exemplo, de Paulo, que era Saulo de Tarso, um perseguidor de cristãos, aquele que decretou a morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão, sem saber ele que era irmão da sua amada noiva, Abigail. Esse mesmo perseguidor que os cristãos temiam foi simplesmente um dos maiores convertidos e, sem sombra de dúvida, o maior divulgador do Cristo, do Evangelho de Jesus, convertido de Saulo para Paulo. Quando ele chegou à casa do caminho, querendo fazer parte daquela comunidade, os discípulos que estavam dirigindo à frente daquela comunidade, daquela casa, abrigo, hospital, daquele centro, daquele templo evangelizador, não o receberam. Pediram que ele voltasse daí a 1 ou 2 anos. E Pedro, que já estava adquirindo a sua maturidade espiritual, falou: se ele de fato tiver se convertido, se ele de fato tiver mudado, ele voltará daqui a 1 ano ou 2, que eu não estou lembrando agora qual foi o prazo realmente estabelecido. E ele de fato voltou. Humildemente, ele aceitou a recusa daqueles apóstolos porque estavam temerosos. Aquele que persegue os cristãos está querendo. Será que ele não estava fingindo? Cogitaram. Será que ele não estava querendo adentrar aquele recinto para conhecer quem era o líder ali, para saber como ele poderia efetuar novas prisões, novos decretos de morte? Tudo isso passou pela cabeça daqueles discípulos e eles optaram por não aceitar Paulo. Mas ele humildemente recebeu aquela negativa, aquela recusa, e depois do prazo estabelecido voltou. Então, olha que conversão maravilhosa. Se nós ficarmos no julgamento, no preconceito, muitas oportunidades são perdidas. Muitas oportunidades são retiradas. Nós retiramos muitas vezes as oportunidades das pessoas, negando o trabalho, não permitindo que as pessoas façam o que elas querem fazer, o que elas estão dispostas a fazer, o que elas têm habilidade, aptidão para fazer.
negamos. Então, Jesus deu esse ensinamento. Que te importa a ti? Segue-me tu. Nós façamos a nossa parte, o que nos cabe. E se a proposta, a ideia da pessoa é boa, ainda que ela seja, em tese, diferente do que a gente... Nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar. É lógico que nós não podemos, a título de incentivar, valorizar, não tolir, incentivar e permitir que tudo seja feito e aí nós beiramos a anarquia. Não existe mais ordem, não existe mais certo e errado, né? Então, pode-se tudo. Aí a gente já beira, né, um grupo de anarquistas. Pode-se tudo, não se proíbe nada, tudo é permitido. Não é por aí. Mas, não havendo, como Herculano Pires defendeu, não havendo deturpações, não havendo adulterações, não havendo mistificações, nós devemos incentivar sim, ainda que não seja exatamente da forma como nós achamos que deveria ser, ou da forma como nós fazemos, até porque cada um de nós é uma individualidade. Nós não podemos pretender que todas as pessoas ajam, né, façam, atuem igual como nós fazemos. Cada um é cada um. Então, se estiver correto, se for algo bom, útil, proveitoso, verdadeiro, incentivemos. Então, já que estamos falando sobre isso, achamos interessante fazer uma leitura e uma reflexão do capítulo 9 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo este intitulado Velhos e Moços. Nós vamos pedir licença para ler o capítulo inteiro, embora seja um pouco extenso, mas nós vamos lendo e fazendo o comentário para que nós não tenhamos que reler, porque aí demandaria um tempo maior do que o que nós temos. Então, diz Humberto de Campos no capítulo 9 do livro Boa Nova, Velhos e Moços. Não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque de opiniões, dentro do idealismo quente dos mais jovens. Muita vez o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Então havia, lógico, seres pensantes, seres inteligentes, têm ideias próprias, têm pensamentos próprios. Ainda que estejam engajados numa mesma causa, ainda que estejam defendendo uma mesma filosofia, uma mesma doutrina, uma mesma teoria, o progresso, inclusive, meus irmãos, se dá graças a isso. Não dizem, né, na sabedoria popular, duas cabeças pensam melhor do que uma? Então, quando a gente tem, inclusive na língua, no estudo da redação, da escrita, apresenta-se a tese. Em seguida, apresenta-se a antítese, que é a ideia contrária àquilo que foi apresentado inicialmente. E no final, tem-se o quê? A síntese, quer dizer, a conclusão, a perfeição, digamos, daquilo que está sendo exposto. Então, se você tem a tese e a antítese para chegar à síntese, é porque uma síntese, um pensamento conclusivo, finalizador, ele precisa ter esse contraditório. Inclusive, quem é da área do direito aí, como eu, sabe, né? O autor entra com as suas alegações, mas ao réu é dada a oportunidade dele se defender. Contestar é
a tese e a antítese. E quem vai fazer a síntese? O juiz, o magistrado, vai dar a sentença que é a síntese daquela questão, daquela situação. Então, em todas as áreas existe essa dialética, né? Esse binômio. Então, é normal acontecer isso. Divergências, mais de uma ideia. Inclusive, até Nelson Rodrigues, uma vez, disse que toda unanimidade é burra, né? Nas palavras de Nelson Rodrigues. Não sabemos se é exatamente correta essa expressão, mas, quer dizer, ele da forma peculiar de escrever, de se manifestar, ele quis dizer que nem sempre a unanimidade está correta. Nem sempre a unanimidade tem razão. Nem sempre a unanimidade ou a maioria das pessoas opta pelo melhor. Então, é isso que Humberto de Campos está a nos trazer aqui também. Enquanto Pedro e André, continua Humberto de Campos, se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, Tiago, irmão de João, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Quer dizer, aqueles discípulos mais jovens altamente empolgados, com muita energia, fazendo planos. Ótimo, maravilhoso. Somos jovens, diziam. Iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Olha que maravilhoso. Tão logo o mestre permitisse, saíram da Galileia, ou melhor, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino, sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Quer dizer, aí já começou uma outra questão, que é o jovem muitas vezes se achar melhor, mais capaz do que os demais. Então, até entre os discípulos de Jesus aconteceu isso, diz Humberto de Campos. Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos, eles entre si, só os jovens, e pensavam consigo: que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família e encarcerado nos seus pequeninos deveres? Quer dizer, Simão Pedro estava numa outra fase da vida, chefe de família. Os outros eram jovens, solteiros. Simão Pedro já tinha uma certa idade, era chefe de família, estava encarcerado no conceito desses discípulos jovens, nos seus pequeninos deveres, deveres de chefe de família, de pai. Então, o que poderia, no pensamento, na discussão que esses discípulos jovens estabeleciam, o que poderia Simão Pedro realizar? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia. Mateus era um publicano, um coletor de impostos. Então, quer dizer, ele estava muito envolvido lá com as questões profissionais dele. Ele poderia fazer alguma coisa na causa do Cristo? André e o irmão os escutavam despreocupados. André era irmão de Pedro.
para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Quer dizer, André e Pedro, André é mais novo, Pedro mais velho, mas eles estavam mais preocupados com as lições de Jesus do que com essas discussões que os discípulos mais jovens estavam estabelecendo. Diz Humberto de Campos: entretanto, Simão, que não é o Simão Pedro, nós vamos ver aqui, Simão, mais tarde chamado o Zelote, é o outro Simão, que era apóstolo de Jesus também. Antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações humilhado, porque Simão era um dos discípulos mais velhos de Jesus. Então, Humberto de Campos fala que ele acompanhava aquela conversa dos discípulos jovens, sentindo-se humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do evangelho do reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, quer dizer, Tiago e João, perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Quer dizer, se os discípulos jovens criticaram, perguntaram se Pedro haveria de colaborar, de poder colaborar de alguma forma, e aí Simão, que era até mais velho do que Pedro, bom, se eles estão questionando, né, o meu xará Simão Pedro, que dirá a mim, que sou mais velho ainda. Se eles estão considerando que Simão Pedro não pode fazer mais nada, eu então... E aí, continua Humberto de Campos aqui, né? Perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Nós sabemos que quando a idade vai avançando, a gente vai perdendo aquela vitalidade, aquela força, aquele tônus muscular. Então, a pessoa começa a sentir, a vivenciar algumas limitações que o jovem não experimenta ainda, mas experimentará. Então, Simão, que não é Simão Pedro, é Simão o Zelote, estava com todos esses questionamentos de si para consigo mesmo. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha. Tem até um provérbio popular aí, né? Para baixo todo santo ajuda. Quer dizer, ele estava achando que ele estava já no fim da vida, não tem força para nada mais, diante da fala daqueles discípulos jovens. Suas energias pareciam, quer dizer, ele começou a pensar que ele estava realmente no fim da vida. Pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe roíam o coração. Olha que maravilha! Olha que maturidade, que sabedoria, que discernimento de Simão. Ele não foi tirar satisfação com ninguém. Não foi comprar briga, dizendo, que é isso? Vocês estão pensando o quê? Estão me chamando de velho, de inútil, de inválido? Nada disso, meus irmãos. Ele recorreu a Jesus. Vamos ver o que Jesus tem a me dizer. Olha que sabedoria maravilhosa. Inclusive, aproveito nesse momento para lembrar do livro que nós já citamos várias vezes, que é um livro protestante maravilhoso. Recomendo. Em seus passos, que faria Jesus? De Charles Sheldon. É isso mesmo? Então, quem quiser adquirir, conta a história de um pastor protestante nos Estados Unidos que propôs, que ofereceu aos
fiéis da sua igreja, que eles, a partir de então, passassem a adotar em todos os momentos da vida essa pergunta. Nos meus passos, né, ele propôs para os fiéis, em seus passos, o que faria Jesus? Quer dizer, cada um ia perguntar para si mesmo, em meus passos, o que faria Jesus? Então, a vida das pessoas que, de fato, a maioria dos fiéis não aceitou, ou alguns tentaram, mas não perseveraram, desistiram no meio do caminho, porque a vida da pessoa, se ela for fiel a essa pergunta, a vida da pessoa muda. Muda e muda muito. Então, quem quiser saber o que aconteceu, havia, por exemplo, um dono de jornal, um jornalista, dono de jornal, uma cantora, um comerciante, e por aí vai. Vários fiéis das mais diversas áreas de atuação profissional, com as mais diversas questões individuais, familiares e de saúde, enfim, a vida dessas pessoas mudou. E quem quiser saber o que aconteceu com cada uma dessas pessoas, que é muito interessante o relato, adquira e leia esse livro. Em seus passos, que faria Jesus? Então, voltando aqui ao Simão o Zelote. Ele resolveu buscar Jesus. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe roíam o coração. Quer dizer, ele estava triste, mas ele não foi lá tirar satisfação com ninguém, nem se vitimizar, que também é uma coisa que às vezes a gente faz. Ele foi a Jesus. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Como se tivesse, não, meus irmãos. Humberto de Campos aqui está apenas retratando o que o Simão sentiu, mas nós sabemos, Jesus sabia de todas as emoções, tinha conhecimento pleno das emoções, das dúvidas, das angústias de Simão, como tem conhecimento das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas intenções. Jesus tem conhecimento. Inclusive aquela música, que se não me falha a memória, é do Padre Zezinho, Senhor, eu sei que tu me sondas. Não sei, tem uma música, uma canção católica muito bonita, muito entoada nas igrejas, entre os católicos. Senhor, eu sei que tu me sondas. Quer dizer, Jesus sabe de todas as coisas. Então Jesus conhecia Simão, como conhece cada um de nós, meus irmãos. Então, olha o que aconteceu. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores
que caem no primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Quer dizer, olha Jesus aí metaforicamente dando uma lição maravilhosa para Simão, o Zelote. Nós, ao longo da nossa encarnação, nós fomos comparados por Jesus a uma árvore. A infância nossa é como aquela plantinha que desabrochou, que nasceu, que brotou, com delicadeza, com fragilidade. Aquela plantinha que nós admiramos, olha, nasceu, olha aqui, surgiu mais um ramo. Naquele vaso que eu estava cultivando, aquela flor, aquela planta, nasceu mais uma folhinha. Então, é a infância nossa, é a primeira ramagem. Mas Jesus mesmo esclareceu, mesmo essa plantinha que nasce cheia de vitalidade, cheia de vigor, cheia de beleza, muitas vezes ela morre. Muitas vezes nós desencarnamos nos primeiros momentos da nossa encarnação. Não passamos da fase da infância. Então Jesus disse isso. Meu. Outras vezes desencarnamos, né? O nosso corpo morre em plena juventude. As flores, a fase do florescer, cheio de beleza, de vigor, de perfume, muitas vezes, disse Jesus, não resiste ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, quer dizer, quem consegue chegar na idade avançada, na velhice, disse Jesus, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem, olha aí, a infância, os primeiros anos de vida, é uma esperança. A ramagem é uma esperança. A flor, uma promessa. Quando a gente está na juventude, na idade adulta, porém jovens adultos, é a fase da promessa. Então é aquela fase que a gente está querendo fazer tudo e se preocupando com o futuro e busca daqui, busca dali, estuda, e os pais colaboram, a gente, quando não pode estudar, começa a trabalhar, tudo pensando no futuro, nas promessas. E disse Jesus, a flor, a ramagem é uma esperança, a flor, uma promessa. O fruto é realização. Então, quer dizer, quando a gente chega na idade avançada, muitas pessoas dizem, né? Eu hoje me sinto realizado. E tem até também um dito aí, né? Que a pessoa, para dizer que viveu, tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então, geralmente, alguém que chegou a cumprir essas três condições já está com uma idade um pouco mais avançada do que o jovem ou a criança. Até porque, por questões biológicas, há coisas que nem se podem fazer, porque a criança não pode ter filho. Então, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro é uma condição para quem já está com sabedoria, maturidade. Embora, meus irmãos, a gente veja irresponsabilidades aí, de muitos, nós da área jurídica aí, quantos pais que colocam filhos no mundo e não sustentam, abandonam, não pagam pensão, mesmo diante de determinações impositivas, coercitivas da lei, da justiça, quedam-se inertes e acabam muitas vezes sendo até presos
para poderem, né, cumprir com as suas obrigações. Mas nós não estamos falando desses. Nós estamos falando da pessoa responsável, da pessoa que cumpre com as suas obrigações, com os seus deveres. Então, embora haja muito número de pessoas irresponsáveis, imaturas, queremos crer que isso seja uma exceção, embora haja um quantitativo muito grande. Mas então, Jesus continua aqui. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto realização. Só ele, só o fruto, contém o doce mistério da vida. Olha aí que maravilha! Só o fruto contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Meus irmãos, como é bom conversar com uma pessoa de mais idade. A gente passa uma tarde inteira, uma noite inteira conversando, ouvindo histórias, ouvindo casos, e não tem fim, porque a experiência que aquela pessoa tem de vida, de aprendizado, de amadurecimento, isso é uma maravilha. Inclusive, não é muito comum, principalmente aqui no Brasil e em alguns países do Ocidente, mas no Oriente, nos países asiáticos, por exemplo, e até mesmo no Ocidente, mas na Europa, a valorização do idoso é uma coisa linda de se ver. Embora a gente presencie, muitas vezes, um desprezo, um preconceito, chegando mesmo a maus tratos, muitas vezes, de pessoas idosas aqui no Brasil, inclusive sendo necessário se publicar, né, leis que constranjam as pessoas a valorizarem, a respeitarem o idoso. Isso não deveria ser necessário, meus irmãos. Deveria ser uma coisa feita espontaneamente. Dar preferência a um idoso na fila ou no banco do ônibus ou do metrô. Isso deveria ser espontâneo. Mas, às vezes, até com a lei, com o estatuto do idoso, a gente vê pessoas reclamando. Então, quer dizer, a gente está muito atrasado ainda mesmo. Mas, graças a Deus, né, há países que valorizam o idoso, o professor idoso, o ancião que tem muito a ensinar. Nas artes marciais tem muito isso. O mestre, o sensei, é aquele que tem mais idade. E ninguém, os alunos, os aprendizes, ninguém chega perto do conhecimento, da habilidade que às vezes um idoso tem. Então a gente tem que saber valorizar isso. E foi exatamente isso que Jesus disse para Simão, embora metaforicamente com outras palavras. Então, continuou aqui Humberto de Campos. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos, com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito. Olha aí, agora Jesus já deu um passo adiante na conversa com Simão. Aquela metáfora que ele usou, ele estava dizendo, Jesus, também pode ser usada para a vida espiritual. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí, quer dizer, na vida espiritual, as ramagens e as flores não morrem, nunca. Na vida espiritual, nós não morremos. Marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora
de aprendizado no caminho infinito do tempo. Olha aí. A existência humana, ou seja, a encarnação, cada encarnação nossa, é 1 hora só de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula, disse Jesus, encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Então, quer dizer, Jesus quis dizer o seguinte: embora na terra, no corpo de carne, haja essa diferença, muitas vezes esse preconceito, tanto de jovens em relação a idosos, quanto de idosos em relação a jovens, muitas vezes, ele é um inexperiente, ele não sabe de nada da vida. Jesus quis dizer que em termos espirituais, muitas vezes, um jovem, como ele disse aqui, jovens que falam com uma experiência milenária. Um jovem, muitas vezes, nos dá uma lição de vida, lição de moral. Um jovem, uma criança. E, às vezes, uma pessoa idosa ainda não tem maturidade nenhuma, ainda não tem responsabilidade nenhuma, ainda não tem sabedoria nenhuma, ainda não tem discernimento nenhum. É o jovem é o idoso irresponsável que não aproveitou, digamos, não aproveitou a sua encarnação, né? Então, Jesus quis dizer, não é apenas a idade do corpo de carne que a gente tem que analisar, que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração, que analisar a idade espiritual. E aí, a gente lembra, fazendo só uma pausa aqui, um parêntese, desse livro maravilhoso, 50 anos depois, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Livro este que conta, nós sabemos, a história de Célia Lúcius, e no capítulo intitulado Um Anjo e um Filósofo, que é o capítulo 2, um anjo e um filósofo. Quem é o anjo e quem é o filósofo? O anjo é Célia Lúcius, uma moça, uma menina, uma adolescente de 16, 17 anos. E o filósofo é o seu avôzinho, Neio Lúcius, que já era um ancião, lá na casa dos seus 70 e alguma coisa. E existe um diálogo aqui maravilhoso que nós vamos pedir licença para reproduzir rapidamente, em que Célia, conversando com seu avô, eles dizem um para o outro o seguinte: o Neio Lúcio falando para Célia: então, filhinha, por que negaste a Euvídio as tuas mais íntimas confidências? Porque o pai de Célia Lúcio, Euvídio, ele não estava concordando com aquelas ideias novas que Célia estava abraçando. Que ideias eram essas? Era o cristianismo. Ela queria e estava se voltando, se transformando, se convertendo numa cristã. Mas quem era Célia Lúcio para ser questionada pelo seu pai em relação a isso? Ela era uma romana, uma patrícia romana, da alta nobreza romana. Seu pai, Euvídio Lúcio, era um braço direito, digamos assim, do imperador na época, o imperador romano, Hélio Adriano, simplesmente. Então, quer dizer, uma família romana tradicional, nobre, influente. Como é que pode uma romana começar a aderir a essa doutrina nova aí, esse negócio de cristianismo?
Seria considerado uma heresia, uma aberração diante dos deuses. Então, Euvídio não estava concordando, o pai de Célia não estava aceitando aquilo. E, embora tenha tentado conversar com ela, ela se sentiu mais à vontade para conversar, abrir seu coração com seu avô, o Neio Lúcio. E aí Euvídio pediu ao Neio Lúcio, ao pai, que ele conversasse então com a neta, né, com a sua filha. E ele conversa. Então ele pergunta para Célia: então, filhinha, por que negaste a Euvídio, quer dizer, por que negaste ao seu pai as tuas mais íntimas confidências? E ela responde para ele: tentei fazer-lhes um dia, quer dizer, ela tentou conversar com o pai, quando ainda nos encontrávamos na Judéia, mas compreendi imediatamente que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras, percebendo então que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Olha aí, meus irmãos, que maravilha! Exatamente um exemplo do que Jesus estava falando com Simão. A idade espiritual. Às vezes uma pessoa jovem, uma pessoa adolescente, uma pessoa até mesmo na infância, uma criança, pode ter a idade espiritual de um ancião aqui na Terra, encarnados. Era o que estava acontecendo naquela encarnação em relação a Célia Lúcio e seu avôzinho Neio Lúcio. E aí continua o diálogo. Mas que queres traduzir, diz Neio Lúcio para a sua netinha? Que queres traduzir por idade espiritual? E aí ela diz que a mocidade e a velhice, quais as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Olha aí, velhos e moços. É o título do capítulo que nós estamos analisando do livro Boa Nova. Então, continua aqui o Humberto de Campos. Então, Senhor, perguntou Simão a Jesus, de qualquer modo a velhice é a meta do espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não, respondeu Jesus. A velhice enferma, ou melhor, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra. Quer dizer, Simão perguntou, então a meta nossa é a velhice? Jesus respondeu, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. É a velhice, é a maturidade espiritual. Continua Jesus, ainda que devemos recordar o símbolo ainda aqui devemos recordar o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Meus irmãos, olha a figura da tese da antítese novamente aí. Ainda que devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto, ou seja, a síntese perfeito, o fruto perfeito, é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. É a síntese. Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou.
A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus, com serenidade enérgica. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Olha a nossa vida aí, meus irmãos, a história da humanidade. O progresso se dá com o acúmulo, com a continuidade de experiências. O novo, o jovem, o aprendiz, que muitas vezes até supera o mestre, não Jesus, que é o mestre dos mestres, mas o aprendiz aqui na Terra, o aluno, que muitas vezes até supera o seu professor, o seu mestre, ele só aprendeu aquilo e superou o seu mestre porque o seu mestre passou, transmitiu o seu conhecimento para ele. O progresso, as pesquisas científicas, as descobertas, as invenções, muitas vezes elas não são trabalho de apenas uma alma, de apenas uma pessoa, de apenas um cientista, de apenas um pesquisador. É o trabalho de vários pesquisadores, vários cientistas, um dando continuidade, às vezes passa por 1, 2, 3, 4 gerações. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que estão agora envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palavra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Olha aí. A flor pode ser o princípio do fruto. E nós sabemos que o figo, por exemplo, é uma flor que floresceu para dentro e virou esse fruto delicioso, que é o figo, mas que, na verdade, tecnicamente, né, biologicamente, botanicamente, não é um fruto propriamente dito. Os biólogos botânicos, agricultores, me corrijam se eu estiver errado. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Então a gente tem que ter cuidado. Não é porque eu vou ser fruto amanhã, né? Eu vou ser experiente amanhã, eu vou ser sábio amanhã, então agora eu sou o máximo. Tudo tem etapas, tudo tem o seu momento certo. Nosso progresso é feito degrau a degrau. Nós não podemos querer fazer, por exemplo, quando crianças, coisas que adultos fazem. E nós não podemos querer fazer como crianças espirituais coisas que anciãos espirituais podem fazer. Tanto é assim que os discípulos uma vez tentaram expulsar demônios e não conseguiram, e foram a Jesus. Mestre, nós não conseguimos expulsar estes demônios. E Jesus disse, para essa raça, ou para esta casta de espíritos ou de demônios, somente com muito jejum e oração. Quer dizer, Jesus, na sua divindade, estava apto e está a expulsar demônios. Agora, quem de nós pode ter poder, pode ter moral para expulsar um demônio sem muito jejum
jejum de pecado, jejum de erro e sem muita oração, sem muita religiosidade, sem muita espiritualidade acima de tudo. Só com muitas encarnações para a gente adquirir isso. Com muito trabalho no bem, na caridade. Aí sim. Então é exatamente isso que Jesus está dizendo. E para terminar, o capítulo ainda se estende um pouco. Nós vamos pular um pedaço aqui, mas Jesus continua falando para Simão que, por exemplo, quando te cerca o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Olha aí, não é porque é jovem também que a gente tem que desprezar. Tem muito jovem que é sábio no limite da sua possibilidade. Tem muito jovem que que tem bom senso, que tem sabedoria, discernimento. Então, nós não podemos desprezar. Então, Jesus falou para Simão, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. Também, mesmo os que sejam imaturos, levianos, inconstantes, nós devemos ter bons olhos para eles. Hoje eles estão assim, mas amanhã não estarão. Jesus não disse, todas as ovelhas, nenhuma das ovelhas se perderá. Nenhuma das ovelhas se perderá. Então, são as crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel, mas saberão. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-os, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Então, cada um na sua área, cada um na sua fase, cada um na sua possibilidade, cada um na sua capacidade. É a parábola dos talentos. Sou velho, sou idoso, não tenho força física mais, mas tenho muito conhecimento, muita experiência de vida, muita sabedoria, muito discernimento, muitas vezes. Vou transmitir isso para o mais novo. Ele pode fazer o que eu não faço. E eu posso fazer o que ele não pode, o que ele não faz ainda. Esclarece-os. Não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Quer dizer, não é essa encarnação só que vai contar e definir a gente. É toda uma trajetória espiritual. E aí, dando Jesus por terminados os seus esclarecimentos, Simão Zelote se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Então, aí depois diz aqui Humberto de Campos que ele foi a Tiago e a João, que estavam com aquelas ideias todas, desprezando os mais velhos, os discípulos mais velhos, e ele, depois dessa conversa, ele não foi, olha aqui, vocês querem saber? Vocês estão pensando tudo errado. Jesus acabou de me dizer aqui que eu tenho muito a fazer ainda. Ele não falou nada disso, meus irmãos. Ele disse apenas, Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Ele repetiu, olha aí, ó, Jesus transmitiu para ele e ele transmitiu para Tiago e para João. Olha aí, faz a sua parte. Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? Ele falou exatamente o que Jesus falou para ele. E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso?
um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Lógico. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. Então, quer dizer, não importa se eu sou novo, se eu sou velho, se eu sou imaturo, se eu sou sábio, enfim, o nosso destino é o mesmo. A nossa destinação é a mesma. E todos nós chegaremos lá. Todos nós alcançaremos a perfeição. A nossa destinação, Deus nos criou para isso. Então, se o meu passo está mais rápido do que o meu irmão, ótimo. Mas ele também chegará lá. Ele também alcançará a perfeição, a ascensão. E então, Simão, dá um abraço em João e em Tiago. E eles, diante daquela sabedoria, daquele ensinamento, eles só podem dizer o quê? Tens razão, tens razão. E eles não falaram mais nada. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte. Dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, termina Humberto de Campos aqui, dizendo que Jesus, então, disse para Simão, encerrando mesmo o ensinamento e a conversa. Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Então, que nós sejamos de Deus. Moços, velhos, maduros e imaturos, sábios ou não, levianos, que nós sejamos de Deus, que nós nos apressemos para ser criaturas de Deus, para ser colaboradores de Deus, para ser divulgadores da palavra de Jesus, da palavra de Deus, fazendo cada um a sua parte. E, em vez de nos preocuparmos com os outros, censurarmos e ouçamos o que Jesus nos disse a Simão Pedro e disse a nós: que te importa a ti? Segue-me tu. Sigamos, meus irmãos, Jesus, façamos a nossa parte e que Deus nos abençoe. Então, vamos fazer a nossa oração final, agradecendo mais uma vez por essas lições desses espíritos maravilhosos, Humberto de Campos, Emmanuel, Célia Lúcius, o próprio Chico Xavier, que se dispôs a ser um instrumento do alto, renunciando à sua vida particular, a tantas coisas que ele poderia ter optado, mas com a sua sabedoria, com a sua maturidade espiritual, sendo já um ancião espiritual de longas datas, desde a sua mocidade na última encarnação, como Chico Xavier, já se dispôs a nos ajudar, a fazer o bem. Então queremos honrar, agradecer e também a Herculano Pires, que também foi um ancião espiritual, que tanto nos ensinou. A todos eles, a todos vós, agradecemos e pedimos que Deus vos abençoe e abençoe a todos nós. Que assim seja, meus irmãos. Um bom sábado, um bom domingo, uma ótima semana para todos vocês e que Deus
nos abençoe a todos e nos proteja. Uma boa noite.